Havendo código regimental, declaro sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, aberta a primeira sessão ordinária virtual do mês de junho de 2021. Para a devida confirmação dos presentes, passamos a chamada nominal. Vereadora Mauri Vieira Marques. Presente. Vereador Edvalcide Souza Lemos, Macete. Presente. Vereador Diego Dias Lopes. Presente. Vereador João Batista Machado. Presente. Vereador João Vitor Passos Amorim. Presente. Vereador José Firmino de Almeida. Presente. Vereador Marcos Roberto de Souza. Presente. Vereador Maximiliano Fernandes. Presente. Vereador Murilo Rodrigues dos Santos. Presente. Vereadora Renata Aparecida de Campos Rodrigues. Presente. Vereadora Thaís Cardoso Lopes, presente. Convido o novo vereador Marquinhos para fazer a leitura do trecho bíblico. Livro de Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 4. Diz assim a palavra de Deus: E Deus limpará de seus olhos toda sua lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Convido o novo vereador Diego Lopes para cumprimentar os internautas em nome de todos os vereadores e vereadoras. Boa noite a todos os novos colegas vereadores, todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. É um prazer imenso estar de volta. Mesmo que seja virtualmente, a gente possa estar voltando aos nossos trabalhos, que a batalha minha não foi fácil, mas com a bênção de Deus, estou aqui hoje e só tenho a agradecer. Agradecer a cada um que esteve em oração por mim, que muitas pessoas a gente nem conhece, mas estava ali no nome, colocando em suas orações. E peço que coloque toda essa casa de leis em suas orações também, para que possamos estar realizando um belo trabalho para a nossa cidade. E pedir orações para a família da nossa colega Renata também, e assim possamos prosseguir com nossos trabalhos. Obrigado a todos. Já dispensada a leitura da ata da sessão anterior, informamos que as atas das sessões virtuais realizadas nos dias 11, 12, 19, 20 e 25 de maio estão disponíveis à Secretaria da Casa para consulta e serão votadas na próxima sessão. Não havendo expedientes endereçados à Casa, passamos à ordem do dia. Leitura do projeto de lei número 015 de 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal municipalizar trechos urbanos de rodovias estaduais e celebrar convênio com o Estado de Goiás e dar outras providências. Ofício Gabinete número 687 de 2021. Palmeiras de Goiás, 31 de maio de 2021. Excelentíssima Senhora Thaís Cardoso Lopes, presidente da Câmara Municipal. Nesta, assunto: encaminho projeto de lei e justificativa. Senhora Presidente, ao cumprimentá-la respeitosamente, encaminhamos em anexo o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal municipalizar trechos urbanos de rodovia estadual e celebrar convênio com o Estado de Goiás, e dar outras providências e sua justificativa. Sendo bastante para o momento, externamos nossos votos de estima e consideração, colocando-nos à inteira disposição para dirimir quaisquer dúvidas. Atenciosamente, Vando Vidor Alves, prefeito. Projeto de Lei número 015 de 2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal municipalizar trechos urbanos de rodovia estadual e celebrar convênio com o Estado de Goiás e dar outras providências. O prefeito do município de Palmeiras de Goiás, Estado de Goiás, no uso da competência que lhe é atribuída pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou, pelo que sanciona a presente lei. Artigo 1º.
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a municipalizar os trechos de rodovia estadual abaixo descritas, mediante formalização de transferência de titularidade do Estado de Goiás para o município de Palmeiras de Goiás, devidamente autorizado pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte por meio do ofício número 2373 de 2021, GOINFRA, sendo Código Sistema Rodoviário Estadual 050 RGO 0083. Início, entrada GO 156. Fim, início perímetro urbano Palmeiras de Goiás. Quilômetro inicial 69,49. Quilômetro final 72,25. Extensão 2,26 km. Situação, pavimentado. Código SRE 050 EGO 0085. Início perímetro urbano Palmeiras de Goiás. Fim, entrada GO 408 Palmeiras de Goiás. Quilômetro inicial 72,025. Quilômetro final 76,2. Extensão 3,95 km. Situação duplicada. Código SRE 050 EGO 0090. Início, entrada GO 408, Palmeiras de Goiás. Fim, entrada GO 156. Quilômetro inicial 76,20. Quilômetro final 77,60. Extensão 1,40 km. Situação, pavimentado. Código SRE 408 EGO 0032. Início, entrada GO 567. Fim, início perímetro urbano Palmeiras de Goiás. Quilômetro inicial 42,58. Quilômetro final 43,29. Extensão 0,71 km. Situação, pavimentado. Código SRE 408 EGO 0037. Início perímetro urbano Palmeiras de Goiás. Fim, início da duplicação. Quilômetro inicial 43,29. Quilômetro final 43,68. Extensão 0,39 km. Situação, pavimentado. Código SRE 408 EGO 0040. Início da duplicação. Fim, entrada GO 050/156. Quilômetro inicial 43,68. Quilômetro final 45,77. Extensão 2,09 km. Situação duplicada. Código SRE 571 EGO 0010. Início, fim do perímetro urbano Palmeiras de Goiás. Fim, entrada GO 567. Quilômetro inicial 0,00. Quilômetro final 1,49. Extensão 1,49. Situação pavimentada. Parágrafo único. Os serviços de manutenção dos trechos a serem municipalizados passarão para a responsabilidade do município de Palmeiras de Goiás. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a firmar convênio de cooperação mútua com o Estado de Goiás, com o objetivo de implementar as ações necessárias à viabilização da municipalização dos trechos de que trata essa lei. Os recursos necessários à execução da presente lei correrão por meio de dotação orçamentária própria, suplementadas, se necessários, inseridas na lei orçamentária em vigor e nos orçamentos vindouros. Caso necessário, o Poder Executivo regulamentará o presente decreto. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Wando Vitor Alves, Prefeito Municipal. Encaminho o projeto de lei número 015 de 2021 à Comissão de Justiça e Redação para parecer em tempo regimental. Leitura do projeto de lei número 017 de 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza desafetação e permuta de imóveis que especifica e dá outras providências. Ofício Gabinete número 765 de 2021, Palmeiras de Goiás, 7 de junho de 2021. Excelentíssima Senhora Thaís Cardoso Lopes, Presidente da Câmara Municipal, Palmeiras de Goiás. Nesta assunto, encaminho o projeto de lei justificativa. Excelentíssima Senhora Presidente, ao cumprimentá-la respeitosamente, encaminhamos em anexo o projeto de lei
que autoriza desafetação e permuta de imóveis que especifique da outras providências e sua justificativa. Sendo bastante para o momento, externamos nossos votos de estima e consideração, colocando-nos à inteira disposição para dirimir quaisquer dúvidas. Atenciosamente, Wander Vitor Alves, prefeito. Projeto de Lei número 017, de 7 de junho de 2021. Autoriza desafetação e permuta de imóveis que especifique da outras providências. O prefeito municipal de Palmeiras de Goiás, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Fica desafetada de sua destinação primitiva, passando para a categoria de bem dominical, destinada à alienação mediante permuta. O seguinte lote urbano de propriedade do município de Palmeiras de Goiás. Lote número 01, da quadra 09 do loteamento denominado Nelson Morioto, com a área total de 543,68 metros quadrados, com os seguintes limites em confrontações. Medindo de frente com a rua MB04, 21 metros, de fundo confrontando com a área remanescente, 26 metros, na área lateral direita, confrontando com a rua M07, 16,36 metros, e na lateral esquerda, confrontando com a APM-2, 31,36 metros, e com um chanfro de 7,07 metros entre a rua M4 e a rua M07. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal promover a permuta do lote de que trata o artigo anterior, pela seguinte área do proprietário de Mário Francelino de Oliveira, inscrito no CPF sobre o número 025 166 67191, sendo área de 71,26 metros quadrados, situados na Avenida Alberto Mendonça, lote número 28, quadro 2A, setor São José, com registro do CRI de Palmeiras de Goiás, sobre o número R3485. A área de que trata o artigo anterior deverá ser recebida em permuta, passando a incorporar o patrimônio municipal de Palmeiras de Goiás, devendo ser utilizada para a construção da marginal. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a outorgar escritura pública de permuta em estrita observância ao previsto nessa lei, e sem quaisquer ônus para o Mário Francelino de Oliveira, inscrito no CPF sobre o número 025 166 67191. A permuta de que trata o artigo 2º dessa lei, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, devendo ser precedida de avaliação prévia, sendo dispensada a licitação na conformidade do artigo 17, inciso 1, a linha C da Lei nº 8666 de 93, uma vez que a área a ser recebida em permuta destinam-se ao atendimento das finalidades precípuas da administração, notadamente para a construção da via da marginal ao longo do córrego Pontilhão, zona urbana de Palmeiras de Goiás. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito do município de Palmeiras de Goiás, Estado de Goiás, ao 7 de junho de 2021, Wander Vitor Alves, Prefeito Municipal. Encaminho o projeto de lei número 017 de 2021 à Comissão de Justiça e Redação para parecer em tempo regimental. Parecer da Comissão de Justiça e Redação em face ao projeto de lei número 008 de 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária de 2022 e da outras providências. Versam os autos sobre o projeto de lei número 008, de 14 de abril de 2021, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, o qual instituiu a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022, em atendimento às disposições do artigo 165 da Constituição Federal e do artigo 128 da Lei Orgânica do Município. O projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, é enviado anualmente pelo chefe do Poder Executivo à Câmara Municipal, até o dia 15 de abril
e devolvido para sanção até o dia 30 de junho. Inciso 2 do artigo 131-A da LOM. Sem o Poder Legislativo, está impedido de iniciar o recesso de julho, parágrafo 2º do artigo 29 da LOM. A LDO é uma lei de natureza transitória, com eficácia temporal limitada, sendo seus efeitos até o fim a vigência da Lei Orçamentária Anual, LOA, a que se refere. Ela está restrita a relações entre os poderes do município, não criando direitos subjetivos para terceiros fora da relação, caracterizando-se mais como um plano prévio fundado em considerações sociais e econômicas. Compreende as metas e as prioridades da administração pública municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orienta a elaboração da LOA, dispõe sobre as alterações na legislação tributária e estabelece a política de aplicação nas agências financeiras oficiais de fomento. Demais disso, uma das principais funções da Lei de Diretrizes Orçamentárias é de estabelecer parâmetros necessários à alocação dos recursos no orçamento anual, de forma a garantir, dentro do possível, a realização das metas e objetivos contemplados no Plano Plurianual, PPA. Assim, é papel da Lei de Diretrizes Orçamentárias ser a ligação entre o planejamento estratégico, constante no PPA, e o planejamento operacional, que é a própria LOA. Em outras palavras, cabe à LDO ajustar as ações do governo previstas no Plano Plurianual às reais possibilidades de caixa do Tesouro e selecionar dentre os programas incluídos no aludido plano aqueles que terão prioridade na alocação de recursos e execução do orçamento subsequente. Portanto, o segundo parágrafo do segundo artigo 165 e o artigo 169, ambos da CEF, a Lei de Diretriz Orçamentária deverá conter as metas e prioridades da administração pública. Assim, a Lei Federal número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, também definiu as matérias que devem necessariamente constar na LDO. Ademais, a LRF estabelece outros conteúdos que podem constar da LDO, dentre as quais destacam-se os seguintes. Artigo 5º. Atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada, que não poderá superar a variação do índice de preços previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias ou em legislação específica. Artigo 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhado de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes atender ao disposto da Lei de Diretrizes Orçamentárias e a pelo menos uma das condições descritas no artigo 14. Parágrafo 5º do artigo 20. A despesa total com o pessoal dos poderes e órgãos pode ser aqueles percentuais definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 26. A destinação de recursos para direta ou indiretamente cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizado por lei específica, atender às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e estar previsto no orçamento ou em seus créditos adicionais. Artigo 45. A lei orçamentária e as de créditos adicionais só incluirão novos projetos após adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público, nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Verifique-se pela análise do conteúdo da presente propositura que o chefe do Poder Executivo contemplou na elaboração do projeto de LDO. As metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício de 2022, artigo 165, parágrafo 1º, artigo 128, parágrafo 1º, são as previstas no anexo de metas fiscais, os objetivos estratégicos do plano plurianual e o cumprimento das obrigações constitucionais, legais e contratuais do Estado, artigo 2º, 3º e 19º. Diversos dispositivos do projeto são orientações para a elaboração e execução da LOA para 2022, especialmente nas seções 1, 2 e 3.
No inciso 5 do artigo 11, no caput, e parágrafo único do artigo 16, constam, respectivamente, disposições sobre políticas de fomento e sobre alterações na legislação, inclusive tributária. Sobre o equilíbrio entre receitas e despesas, artigo 4º, embora seja buscado pelo projeto, como pode se observar de vários dispositivos, a LDO autoriza a LOA deficitária, artigo 12, como artigo 19, em razão da conjuntura econômica. A respeito dos critérios e forma de limitação de empenho, o inciso 3 do artigo 19 estabelece que as obrigações constitucionais e legais do município, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, a coleta e reciclagem de lixo, a iluminação pública e os gastos com a água, luz e telefone não serão objeto de limitação de empenho. E os incisos 1 e 2 do artigo 19 determinam que essa limitação, caso necessária, será feita por ato próprio de cada poder e órgão autônomo, nos montantes necessários de forma proporcional às reduções efetivadas. Os artigos 24, 26, 29 e 30 prevêem as transferências de recursos para entidades públicas e privadas. Muito embora não tenha sido o primeiro item listado, pois essa relatoria optou por seguir ordem cronológica, o artigo 27 estabelece a mais importante atribuição reservada ao Poder Legislativo, e uma das principais características dos atuais sistemas democráticos. O dispositivo mencionado estabelece a consignação de recursos no montante de 1,2% da receita corrente líquida, destinados à constituição de reserva para o atendimento de emendas parlamentares. A previsão valoriza e fortalece o Poder Legislativo e os vereadores, trazendo-nos para o centro das discussões e das decisões mais relevantes do município, que é o direcionamento dos recursos públicos em prol da sociedade palmeirense. O analisado artigo prevê a participação dos parlamentares no processo de elaboração das leis que integram o orçamento. Assim, uma partilha do poder-dever de estimar a receita e planejar os gastos do município entre os poderes legislativo e executivo. O planejamento, enquanto definidor de políticas de alocação de recursos, tem se atentado para uma distribuição regionalizada dos investimentos públicos que minimize as disparidades regionais e de renda. Nessa diapasão, deve o município atuar como timoneiro dos recursos públicos e não como mero repassador de tributos. Portanto, um orçamento mais eficaz depende fundamentalmente do resgate da atividade de planejamento e da recuperação da ideia de município enquanto definidor das prioridades sociais. O resultado fulcral desse entendimento remete à visão de que, para a sociedade, o Poder Legislativo e o Poder Executivo, embora independentes, devem atuar em parceria, como sabiamente foi realizado na elaboração do projeto de lei em discussão, de modo que o produto de suas ações irá se reverter em prol de toda a sociedade. Constam do anexo de metas fiscais as seguintes metas para o exercício de 2022, em valores correntes: receita total, 106 milhões, receita primária, 104 milhões, R$ 161.292,91. Despesa total, 106 milhões, despesa primária, 105.566.069,96. Resultado primário, déficit de R$ 1.414.787,05. Resultado nominal, R$ 25.007.388,09. Dívida pública consolidada, R$ 3.842.062,60,08. E dívida consolidada líquida, R$ 15.787.528,90. Ademais, apontou o não cumprimento no exercício anterior da meta de dívida consolidada, sendo cumpridas parcialmente e de forma satisfatória aos demais metas. Também consta do referido anexo a avaliação da situação financeira e atuarial do RPPS,
apontando que está deficitário e que necessita de aportes para cobertura de insuficiências financeiras. Por fim, o anexo de metas fiscais estima a renúncia total de receita em 2022 no montante de R$ 70.771,13 e apresentar uma inexistente margem líquida de expansão de despesas obrigatórias de caráter continuado em 2022. O anexo de riscos fiscais podem ser conceituados como a possibilidade de ocorrência de eventos futuros e incertos, cuja concretização tem a capacidade de afetar negativamente as contas públicas e comprometer o cumprimento das metas estabelecidas. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece em seu parágrafo 3º do artigo 4º que a Lei de Diretrizes Orçamentárias será acompanhada de um anexo de riscos fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas. Neste contexto, o anexo de riscos fiscais permite conhecer os principais eventos de conhecimento da administração que poderão afetar o cumprimento das metas e objetivos fiscais do governo. Destacamos ainda que o projeto de LDO veda, salvo 4 exceções, a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou readequação de remuneração de servidores do Executivo e, de forma geral, condiciona os acréscimos de despesas de pessoal, as quantidades e os limites orçamentários constantes no artigo 71 da LRF. O projeto foi lido, publicado e enviado à Comissão de Justiça e Redação, nos termos em que determina o caput do parágrafo 1º, artigo 42 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás. Não foram apresentadas emendas parlamentares, todavia, buscamos contribuir com o presente projeto de lei sob a perspectiva da constitucionalidade, legalidade e da implantação de uma diretriz orçamentária capaz de trazer os melhores benefícios à nossa gente e com vistas ao aprimoramento da técnica legislativa, que apresenta a seguinte emenda da relatoria. Emenda modificada. Suprima-se a expressão mínimo do inciso 2, parágrafo único, artigo 12 do presente projeto de lei, passando o mencionamento dispositivo a ser seguinte redação. Autorizará a abertura de créditos suplementares para reforço de dotações orçamentárias em percentual de até 30% do total da despesa fixada, observados os limites do montante das despesas de capital, nos termos do inciso 3 do artigo 167 da Constituição Federal, autorizando também a criação de elementos de despesas não consignados no orçamento, não alterando a ação programática, da criação de fontes de recursos através do decreto orçamentário. Utilizando como recursos a anulação de dotações do próprio orçamento, o excesso de arrecadação do exercício realizado e projetado, e o superávit financeiro, se houver, do exercício anterior. Isto posto, não se divisa nenhum impedimento legal ao sucesso do presente feito nessa Câmara Municipal, desde que é acatada a emenda modificada apresentada, a fim de aprimorar o presente projeto de lei de diretrizes orçamentárias, imprimindo nele a marca da atual legislatura de forma transparente e democrática. Destarte, adotada a emenda apresentada, manifestamos pela aprovação do presente projeto de lei. É o relatório, Sala das Comissões, Palmeiras de Goiás, 7 de março de 2021, vereador João Vitor Paz Amorim, presidente, vereador João Batista Machado, relator, vereador Amaury Vieira Marques, membro. Em discussão, o parecer da comissão. Em votação, os que concordarem com o parecer permaneçam como estão. Aprovado. Encaminho o projeto de lei número 008/2021 à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização para parecer em tempo regimental. Leitura da indicação número 006/2021, de autoria do nobre vereador Macete Lemes, que solicita seguro de vida para os motoristas e profissionais da saúde que trabalham nas ambulâncias transportando pacientes nessa cidade de Palmeiras de Goiás. Indicação número 006/2021.
Excelentíssima Senhora Thaís Cardoso Lopes, presidente da Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás. O vereador que o presente subscreve nos termos do regimento interno da Casa requerem que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao senhor prefeito a seguinte indicação: seguro de vida para os motoristas e profissionais da saúde que trabalham nas ambulâncias transportando pacientes nessa cidade de Palmeiras de Goiás. Justificativa: o objetivo do seguro é minimizar as consequências do problema no que tange aos servidores envolvidos na situação. É uma medida essencial para garantir o devido atendimento e a proteção do trabalhador envolvido no sinistro. Os acidentes provocam lesões físicas que podem gerar algumas consequências, como necessidade de tratamento médico, invalidez permanente total ou parcial e até mesmo a morte. O seguro existe justamente para disponibilizar uma cobertura em caso de danos corporais aos servidores que trabalham diariamente nas ambulâncias, transportando pacientes para Goiânia. Diante do exposto, solicitamos o voto favorável dos novos pares dessa Casa para aprovação da presente matéria. Sala das Sessões, 31 de maio de 2021, Edivalcir de Souza Lemes, vereador. Em discussão, a indicação. Questão de ordem, presidente. Sim, vereador. Gostaria que todos os nossos colegas votassem nessa indicação, porque nós todos sabemos que esse pessoal da ambulância não tem hora para ir para Goiânia para salvar a vida. Vão de madrugada, chega de madrugada, e a família deles tem que ficar parada e eles também. Então, gostaria que todos votassem a favor dessa indicação. Muito obrigado. Em discussão, a indicação. Em votação. Os que concordarem com a indicação, permaneçam como estão. Aprovado. Encaminhe a indicação à Secretaria da Casa para as providências. Leitura da indicação número 013 de 2021, de autoria dos nobres vereadores João Batista Machado, vice-presidente, Renata Aparecida de Campos Rodrigues, primeira secretária, João Vitor Passos Amorim, segundo secretário, Amaury Vieira Marques, Diego Dias Lopes e José Firmino de Almeida, que solicitam revitalização da Avenida Paraúna, em Palmeiras de Goiás. Indicação número 03 de 2021. Excelentíssima Senhora Thaís Cardoso Lopes, presidente da Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás. O vereador que o presente subscreve nos termos de regimento interno da Casa requer que, após a anuência do plenário, seja encaminhado ao senhor prefeito a seguinte indicação: revitalização da Avenida Paraúna, em Palmeiras de Goiás. Justificativa: a Avenida Paraúna é hoje uma das principais avenidas de Palmeiras de Goiás, abrigando em sua maior parte comércio varejistas e supermercados. Por ser uma avenida de entrada da cidade, quando visitantes chegam pela GO 408, acaba sendo a primeira impressão que se tem da cidade, devendo estar sempre limpa e conservada. Ao revitalizar a Avenida Paraúna, o senhor prefeito estará não só valorizando a cidade, mas também o comércio presente nela, melhorando assim a economia do município. Diante do exposto, solicitamos o voto favorável dos novos pares dessa Casa para aprovação da presente matéria. Sala das Sessões, 24 de fevereiro de 2021, João Vitor Passos Amorim, segundo secretário, Renata Aparecida de Campos Rodrigues, primeira secretária, Amaury Vieira Marques, vereador, João Batista Machado, vice-presidente, Diego Dias Lopes, vereador, José Firmino de Almeida, vereador. Em discussão, a indicação. Questão de ordem, presidente. Sim, vereador. Essa revitalização da Avenida Paraúna aí, ela inclui também um pedido, né, uma indicação que eu fiz na gestão passada, que é a retirada daquele canteiro central ali, da mercearia do Ivan, até ali na estação de tratamento de esgoto da Saneágua. Por se tratar da Avenida Paraúna, quando você tem aquele canteiro central ali, a rua fica estreita, né? Então, qualquer caminhão ou ônibus que estaciona ali já fica difícil para outro passar, para trafegar ali. Então, nós solicitamos essa revitalização ali, com essa retirada também, iluminação de LED, e também que possa ser feito um novo recapeamento ali da saída ali do Bar do Ivan, do Poço Sauro para frente, que o asfalto ali ele está bem precário. Então, nós já aproveitamos a oportunidade e fizemos essa indicação ao prefeito. E, desde já, eu peço o voto a todos os nobres colegas desta casa
pelo voto favorável. Muito obrigado, presidente. Em discussão, a indicação. Questão de Questão de ordem. Questão de ordem, presidente. Sim, vereador Marquinhos. Boa noite, presidente. Boa noite aos nobres vereadores. Bom, dizer que essa indicação realmente ela vem de encontro com a necessidade daquela região, da Avenida Paraúna, totalmente pertinente à ideia dos nobres vereadores. Chegou até mim algumas solicitações no que diz respeito que o nobre vereador Joãozinho da Chafaz acabou de citar aí em relação à retirada daquela ilha na Avenida Paraúna, ali da mercearia do Ivan, até o final da ilha, na verdade. O que ocorre? A informação que eu tive, eu não sei se procede, o fato que fez com que eu não fizesse essa indicação, não tinha conhecimento que o vereador Joãozinho já havia feito na gestão passada, como ele disse. Vereador Joãozinho, eu não sei se realmente essa informação procede que o que chegou até mim é que por baixo da ilha tem ali uma estrutura, não sei se de esgoto, de água, e que o que foi me passado por um ex-secretário é que se de retirar a ilha, o peso dos caminhões, não sei, ela compromete essa estrutura, essa canalização que tem ali. Bom, não sei se procede, não sei se essa informação, se alguém tiver esse conhecimento aí. Então, mas enfim, só queria parabenizar os vereadores por essa indicação e repassar essa informação a qual eu tive. Não sei se realmente procede, se debaixo daquela ilha tem essas manilhas, nem se alguém tiver conhecimento aí que manifesta, bom, pelo menos é o que me repassaram, mas enfim, é totalmente válido a proposta do vereador Joãozinho e dos demais vereadores em relação à reabilitação da Avenida Paraná. Obrigado, presidente. Em discussão, a indicação. Questão de ordem, presidente. Sim, vereador. Boa noite a todos de novo. Na verdade, é uma indicação importantíssima. Aquela avenida ali, na verdade, passou da hora, né, de ser revitalizada, na verdade. Só que essa questão, o que o Marquinhos falou, é o que eu queria falar também. No caso de avenida, ela ia passar a chamar rua, porque se chama avenida porque tem as duas pistas. Entendeu? Eu não sei como que funciona isso. Eu acho que o mais certo seria, às vezes, tirar para o lado da calçada, entendeu? Não tirar a ilha do meio, sim revitalizar a ilha, né? Que aquilo ali acaba sendo também uma segurança, né? Acaba sendo uma segurança, principalmente ali naquela região que é muito movimentada. Acaba sendo uma segurança para os pedestres, para quem, né, precisa transitar ali de bicicleta, de moto. Então, essa questão de arrancar o canteiro ali, o Marquinhos falou de uma situação aí que também eu não sei, mas às vezes, nessa revitalização, enlarguecer a rua, mas para o lado da calçada. Isso acontece muito quando vão fazer o enlarguecimento da rua em Goiânia, lá naqueles eixão lá, geralmente é para o lado da calçada. Então, assim, fica só essa dica aí, essa sugestão minha como vereador aí, para essa indicação, que é muito importante, e meu voto é sim, e eu acho que o mais rápido possível. Em discussão, a indicação. Questão de ordem, presidente. Sim, vereador. Também sou favorável a essa indicação dos nossos colegas, porque realmente aquela avenida precisa ser arrumada, porque lá as máquinas que passam lá no produtor rural enlarguecer demais, estão muito grandes. Se tiver um carro, não passa. E eu acho que não tem problema tirar aquela ilha lá, não, porque as máquinas estão passando em cima da ilha quando tem um carro estacionado. Então, eu acho que a indicação é excelente, nós temos mesmo. É uma das entradas mais feias que tem em Palmeiras de Goiás, é aquela. Então, eu acho que tem mesmo que arrumar aquela entrada lá. Muito obrigado, presidente. Em discussão, a indicação. Questão de ordem, presidente. Sim, vereador. Não, só para parabenizar a indicação, acho que é uma indicação muito válida mesmo. Aquela entrada é uma entrada que
que ela não está bonita, né? Ela pode ser melhorada e com certeza vai melhorar. Tem o meu apoio total. Acredito que em relação àquela ilha lá, eu acho que não precisa de tirar ela, eu acho que pode estreitar ela mais um pouco ali com, sei lá, com aquelas tartarugas, não sei, fazer uma coisa bonita ali, porque eu não sei se vai dar para ir para a calçada ali, né? Se der, é uma boa, mas acredito que ali tem que enlarguecer mesmo, até porque eu já vi muitas máquinas ali passando em cima da ilha, igual disse o vereador Edivalci, por não ter espaço de passar, porque fica muito carro estacionado ali próximo ali. Então, parabenizar cada um de vocês e dizer que sou 100%, apoio 100% a sindicação. Isso já é um pedido antigo, até o vereador Joãozinho disse que fez a sindicação, nós apoiamos a sindicação no mandato passado e vamos continuar apoiando esse mandato e, se Deus quiser, vai dar tudo certo para fazer uma entrada bonita ali para a nossa população de Palmeiras. Obrigado. Em discussão, a indicação. Em votação. Os que concordarem com a indicação, permaneçam como estão. Aprovada. Encaminhe a indicação à Secretaria da Casa para as providências. Leitura da indicação número 006 de 2021, de autoria do novo vereador Marquinhos, que solicita extensão do serviço de varrição de ruas dos setores Flórida, Nelson Mariotto, Jardim das Acácias e Universitário, nessa cidade de Palmeiras, Goiás. Indicação número 006 de 2021. Excelentíssima Senhora, vereadora Thaís Cardoso Lopes, presidente da Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás. O vereador que o presente subscreve nos termos regimentais e após a anuência do plenário dessa Casa Legislativa, vem respeitosamente perante Vossa Excelência requerer que seja encaminhado ao senhor prefeito a seguinte indicação: extensão do serviço de varrição de ruas nos setores Flórida, Nelson Mariotto, Jardim das Acácias e Universitário, nessa cidade de Palmeiras de Goiás. Justificativa. A limpeza urbana é considerada um serviço essencial à população, pois está diretamente ligada à saúde pública e ambiental. Mediante isto, é muito importante que todos os setores do nosso município sejam atendidos. Sendo assim, a falta de tal serviço colabora para a possibilidade de que os moradores possam contrair algumas doenças por conta da falta de tais serviços essenciais. Foi constatado que alguns setores do nosso município não estão recebendo o serviço de varrição. São eles: Flórida, Nelson Mariotto, Jardim das Acácias e Universitário. Os moradores destes setores têm tido vários transtornos por conta da falta deste serviço de limpeza urbana, que, a meu ver, é de direito a todos os moradores dos setores citados, assim como de todos os moradores do nosso município. Posto isso, mostra-se necessária as reivindicações de que seja incluído a varrição das ruas destes setores citados no nosso município, de forma que toda a nossa cidade seja atendida pelo serviço de limpeza urbana. Assim sendo, solicito o apoio dos novos pares dessa casa para aprovação deste expediente. Sala das Sessões, Palmeiras de Goiás, 6 de maio de 2021, Marcos Roberto de Souza, vereador. Em discussão, a indicação. Questão de ordem, presidente. Sim, vereador. Senhora presidente, novos vereadores, essa indicação ela foi solicitada, na verdade, por alguns moradores. Na verdade, eles não solicitou a indicação, solicitou porque a gente intermediar junto à prefeitura esse serviço que eles alegam não está sendo realizado nesses setores. Falei com o secretário de Desenvolvimento Urbano, Cláudio Roberto, Claudinho, ele não soube falar com precisão quais as ruas que são feitas essa varrição, essa limpeza, né? Mas ele disse que faz a limpeza em algum desses setores. O setor universitário, a gente sabe que ainda não está legalizado, a gente sabe da dificuldade que tem de realizar esse serviço. Mas nos outros setores, foi baseado na cobrança dos próprios moradores, né? Alguns moradores, com 4, 5, se não me engano, né? Perguntei a alguns se realmente não procede, se realmente esse serviço está sendo realizado, e eles solicitaram, então, segundo o Claudinho, é feito, né? Não se sabe se em todas as ruas, o que me levou a fazer essa solicitação. Eu tenho certeza que o Poder Executivo tem
condições de fazer esse serviço aí e atender, né, esses moradores que solicitaram através de mim esse serviço. Obrigado, presidente. Em discussão, a indicação. Questão de ordem, presidente. Sim, vereador. Também acho muito válida a indicação do nosso colega Marquinhos, porque agora, em julho, nós vamos ter uma licitação agora da Urban. Eu não sei se esse setor está incluído, mas se não tiver, tem que pôr mesmo, porque Palmeira cresceu muito e está aumentando. E não sei também se tem algum setor desse que não está regularizado, mas se tiver, tem que pôr nesse novo orçamento aí, porque tem que fazer essa variação mesmo nesse setor. Muito obrigado, presidente. Em discussão, a indicação. Em votação. Os que concordarem com a indicação permaneçam como estão. Aprovada. Encaminhe a indicação à Secretaria da Casa para as providências. Leitura da indicação número 005 de 2021, de autoria do novo vereador João Vitor Passos Amorim, que solicita a construção de um busto em homenagem ao Padre Antônio Verme. Indicação número 005 de 2021. Excelentíssima Senhora Thaís Cardoso Lopes, presidente da Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás. O vereador que o presente subscreve, nos termos do regimento interno da Casa, requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao senhor prefeito a seguinte indicação. Solicita a construção de busto em homenagem ao Padre Antônio. Justificativa. No dia 3 de maio de 2011, a sociedade palmeirense perdia um de seus maiores representantes, o senhor Padre Antônio Vermelho. Dono de uma postura política marcante, a partida do religioso completou recentemente 10 anos. O Padre Antônio faleceu aos 75 anos de idade, após 50 anos de sacerdócio, sendo mais de 30 deles dedicados à comunidade palmeirense. O seu legado para a nossa cidade é imenso. Líder espiritual, sempre engajado com suas causas sociais, o padre deixou muita saudade por onde passou com a sua voz forte e sotaque característico. Portanto, nada mais justo e necessário que uma homenagem póstuma que procure eternizar o carinho e gratidão de nossa comunidade. Nesse sentido, solicito a construção de busto dedicado ao querido Padre Antônio. Assim sendo, solicito o apoio dos novos pares dessa casa para aprovação desse expediente. Sala das Sessões, 27 de maio de 2021, vereador João Vitor Paz Amorim, segundo secretário. Em discussão, a indicação. Questão de ordem, presidente. Sim, vereador. Boa noite a todos. Eu queria pedir o apoio dos nossos colegas para a aprovação dessa indicação. Eu acredito que nós devemos exaltar as pessoas de bom coração, sempre dispostas a ajudar. Quando eu falo isso, é porque elas podem inspirar muitas outras pessoas que podem servir de exemplo, e quando cada um faz um pouco, os ganhos são muitos e de toda a comunidade. E quando eu falo isso, porque o Padre Antônio foi uma pessoa que fez muito pela comunidade palmeirense, é um exemplo de ser humano, e sua memória e seus feitos devem ser exaltados, né? Sempre preocupado com as causas sociais, o Padre Antônio exerceu o sacerdócio por mais de 50 anos e mais de 30 deles dedicados aqui em Palmeiras. E recentemente sua partida fez 10 anos. Então, sim, a construção de um busto é uma forma de homenagem, uma forma de manter a memória viva, de inspirar outras pessoas a fazer o bem. O Padre Antônio sempre ficou marcado pelo seu sotaque, sua disposição, sempre ajudar o próximo. E fica aqui o meu pedido para essa indicação, a aprovação de vocês, e que a Prefeitura sancione também essa indicação. É isso, presidente. Em discussão, a indicação. Em votação. Os que concordarem com a indicação permaneçam como estão. Aprovado. Encaminhe a indicação à Secretaria da Casa para as providências. Moção de louvor número 006 de 2021, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, ao vereador Diego Dias Lopes. Moção número 006 de 2021. Excelentíssima Senhora vereadora Thaís Cardoso Lopes, presidente da Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás. A mesa diretora, que o presente subscreve nos termos regimentais e após a anuência do plenário dessa Casa Legislativa,
Em conformidade com o disposto no artigo 154, inciso 5 do parágrafo 1º do Regimento Interno, venho respeitosamente, perante Vossa Excelência, requerer que seja enviada moção de louvor ao nobre vereador Diego Dias Lopes, em virtude da recuperação de sua saúde. O requerimento da presente moção de louvor é fruto do reconhecimento do pleno restabelecimento de saúde do ilustre vereador, que após ser diagnosticado com Covid-19 e ter manifestado um quadro de pneumonia que afetou seu pulmão, teve que se submeter a quase 2 meses de internação em unidade de terapia intensiva, UTI. Diante do exposto, e sendo merecido o reconhecimento que ora se presta, espera os autores dos ilustres pares unânime aprovação do presente requerimento. Moção de louvor. Em conformidade, mensagem. A presente homenagem é fruto do reconhecimento dessa Câmara Municipal do pleno restabelecimento de saúde do ilustre vereador Diego Dias Lopes. O homenageado é filho de uma família pioneira em nosso município, bisneto do saudoso Joaquim Lopes e filho de Erson Dias Barbosa e Celina Gomes Lopes Dias. Casado com Ronise Cristina Nunes de Oliveira, com quem tem 2 filhas, Ana Gabriela de Oliveira Lopes e Alana de Oliveira Lopes. Graduado em zootecnia pela Pontifícia Universidade Católica do Estado de Goiás, PUC, exercendo atualmente a carreira profissional de agropecuarista com atuação em avicultura de corte e evicultura. O novo vereador é apaixonado pelo município de Palmeiras de Goiás, cidade em que reside desde o seu nascimento. Foi candidato a vereador nas eleições de 2016, sendo eleito como primeiro suplente, e nas eleições de 2020, sendo eleito com 312 votos para o mandato de 2021-2024. Católico fervoroso e muito participante, atuando na pastoral da catequese e na coordenação do Terço dos Homens, fiel devoto de Nossa Senhora Aparecida, cavaleiro cristão das tradicionais cavalhadas, paixão essa que vem de berço e herdada do seu avô Cid, rei cristão por vários anos. Além do cidadão atuante e exemplar que é, o ilustre vereador recentemente nos deu seu maior exemplo de fé e superação de vida, sendo um dos municípios infectados e recuperado da Covid-19. Após ser diagnosticado com Covid-19, o vereador apresentou um quadro de pneumonia que comprometeu o funcionamento de seu pulmão e agravou seu quadro de saúde, sendo preciso ser transferido para a unidade de terapia intensiva, local em que ficou internado durante longos e turbulentos 52 dias. Muito mais do que vereador, um cidadão muitíssimo querido e de imensurável fé, que diante de sua enfermidade comoveu e uniu os municípios em oração por sua recuperação de saúde. Assim, com os pensamentos elevados a Deus, o principal agente do restabelecimento da saúde de nosso distinto vereador, louvamos a recuperação de sua saúde. Diante das constatações, nossa consciência e nosso coração acusam a necessidade de agradecer, elevar e elogiar a inabalável fé e a plena recuperação de saúde deste insigne vereador pelo município de Palmeiras de Goiás. Caríssimo amigo parlamentar, receba o nosso fraterno abraço, nossa acolhida e muitos aplausos. Que este simples, porém sincero reconhecimento sirva-lhe de aconchego, ânimo, enriquecimento espiritual, encorajamento diário, para sempre ter fé nos desígnios de Deus e continuar aqui conosco em sua jornada de bem servir o próximo, com profunda admiração. Thaís Cardoso Lopes, presidente, João Batista Machado, vice-presidente, Renata Aparecida de Campos Rodrigues, primeira secretária, João Vitor Passos Amorim, segundo secretário, Amaury Vieira Marques, vereador, Edivalci de Souza Lemos, vereador, José Firmino de Almeida, vereador, Marcos Roberto Souza, vereador, Maximiliano Fernandes, vereador, Murilo Rodrigues dos Santos, vereador. Em discussão a moção. Questão de ordem, presidente. Sim, vereador. Na verdade, nobre vereador Diego Lopes, você é testemunha, prova viva de um milagre que Deus fez na sua vida, meu irmão. Eu sei que milhares de pessoas, né, no nosso Brasil e no mundo, não tiveram a oportunidade de acontecer esse milagre na vida deles.
Esse testemunho de vida seu, meu irmão, ele faz com que a nossa fé, ela aumente cada dia, cada vez mais. De saber que Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Porque nós sabemos que pessoas mais novas, mais velhas do que você se foram. E Deus quis que você ficasse. E foi um milagre, através das orações de muitas pessoas, de campanhas e campanhas de orações que foram feitas. Mas a verdade foi a misericórdia de Deus para com a sua vida. E eu tenho a certeza absoluta, meu irmão, se você não estiver fazendo, você pode começar a fazer, mas eu tenho certeza que você está fazendo. Todos os dias dobrar seus joelhos e agradecer a Ele, a Deus, por esse milagre que Ele fez na sua vida. Porque muitas pessoas não acreditavam na sua vinda. Isso é fato. Mas nós servimos um Deus vivo, né? Um Deus que faz milagre e alcança onde a medicina não pode alcançar. Então, eu quero dizer para você, meu irmão, que é um prazer muito grande estar aqui vendo você, participando das sessões, e eu me sinto muito alegre em relação a isso. Que Deus possa continuar te abençoando grandemente a sua vida e a vida de todos nós. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado, presidente. Em discussão, moção. Questão de ordem, presidente. Sim, vereador. Tô meio sem voz hoje, mas a moção fala por si só, Diego. Nós dois que a gente tem uma longa jornada junto aí, não só como amigo, a gente já fez parte das cavalhadas como membro da mesma turma. Fui criado junto com o seu irmão a vida inteira, então é muita alegria ver você aqui novamente. Vários projetos que você tem, criação sua, essa vontade de fazer, que você tem por fazer para Palmeiras. O Joãozinho falou bem, é a prova viva do milagre de Deus, que a gente tem que ter fé em Deus, e sem Ele nós não somos nada. E obrigado por estar aqui, obrigado a todos os vereadores por ter empatia e a gente continuar nossas sessões virtuais para te atender também, porque a gente sabe que se fosse presencial você não poderia estar presente, apenas em agosto. Então, obrigado, agradecer a Deus mais uma vez por você estar aqui e peço o voto, eu tenho certeza que vai ser de todos os vereadores. Em discussão, a moção. Questão de ordem, presidente. Sim, vereador. Mais uma vez, agradecer vocês pela homenagem e agradecer primeiramente a Deus, né? Que tudo que eu passei, eu sei que foi obra dele. A gente escutava os médicos, escutava os profissionais, e eles lá dentro já tinham passado por tanta coisa. E a fé da minha família, tudo envolvido, acho que começou a mudar ali dentro do hospital a vida de pessoas. E estendeu-se para a cidade. Que eu acho que eu não vou conseguir agradecer todo mundo, porque vai chegando a mim, são um número muito grande de pessoas, não só de Palmeiras, de outras cidades, que estavam orando por mim. Então, eu só tenho a agradecer. Agradecer a cada um dos nobres colegas, eu sei que estavam em oração por mim também, e hoje estar aqui participando dessa sessão é uma satisfação imensa, pois é algo que eu gosto, algo que eu lutei para estar aqui, e Deus tem algo para mim nessa área, que já foi mostrado. Eu agradeço todo dia, Joãozinho. Todo dia, toda hora a gente está em agradecimento. Porque só quem passa por isso sabe como é. Não foi fácil, mas Deus é maior. E muito obrigado mais uma vez. Em discussão, a moção. Em votação. Se concordarem com a moção, permaneçam como estão. Aprovado. Encaminho a moção à Secretaria da Casa para as providências. Encerradas as matérias da ordem do dia, passamos ao grande expediente. Não havendo vereador inscrito, encerro o grande expediente. É com muita alegria que hoje eu agradeço a presença de todos os nobres vereadores, vereadora Renata
desde março que nós não temos uma sessão completa com todos nós vereadores. Então, uma satisfação, uma alegria em realizar essa sessão de junho com a presença de todos. Há uma moção apresentada ao Diego em homenagem à sua vida, em homenagem ao seu retorno aqui conosco, em que agradecemos, né, a Deus, por realmente, como dito, por esse milagre, por essa bênção na vida do Diego, da família e de todos nós que convivemos contigo, vereador. E que, né, teve as condições de ter uma equipe médica exemplar, de terem ali profissionais te respaldando a todo momento, e de também terem vibrações, orações, positividade a todo momento até a sua pessoa, né, a sua alma, para que então a sua cura ela acontecesse, e assim foi feito. E domingo na igreja, como eu te disse, ao ouvir sua voz pessoalmente, foi a primeira vez em que eu te vi assim mesmo, pude ouvir a sua voz assim bem de perto. Eu me emocionei, porque sofremos aqui junto contigo, pode ter certeza, que essas pessoas que rezaram, que oraram por você, estavam aí sofrendo junto contigo, com a sua família, vendo a luta, e que então agora a gente compartilha dessa alegria de tê-lo conosco, um vereador muito competente, que tem muito por fazer para o Palmeiras de Goiás, e que assim o fará. Então, parabéns e que sua vida, né, que Deus seja louvado. Da mesma forma, eu estendo aqui as minhas orações, os meus pensamentos positivos à família da Renata, né, ao seu marido, ao Lucas, que já vão fazer aí 30 dias que está, né, combatendo a Covid, internada em UTI, também em estado grave. Mas pode ter certeza, Renata, que da mesma forma que todos fizeram orações até o Diego, e assim foi restabelecido, o Lucas também será. Muitos amigos, sua família, família do Lucas, enfim, né, todas as pessoas que o conhecem estão aí com pensamentos positivos e boas vibrações para ele. Sei dos momentos dolorosos que você tem passado, mas você é uma mulher firme, de garra, que teve a recuperação dos seus pais, você também se recuperou, a família do Lucas também, né, se recuperou, os pais, e agora será ele, né? Tudo no seu tempo. A gente sabe que essa doença não podemos ter pressa, mas que você pode ter certeza que com os médicos, com toda a equipe, que você tem toda a confiança que ele está sendo bem assistido, que você está tendo todo o respaldo, a cura do Lucas ele virá. Então, fé, como se diz, fé e esperança sempre, e conte aqui conosco para o que for preciso. Nós estamos, a Câmara Municipal, nós estamos aí à sua disposição. E também estendo para todos os familiares, para todas as pessoas de Palmeiras, de Goiás, do Brasil, do mundo, que estão passando por esse momento, né, tão triste, tão difícil, até sem reações que cada pessoa deva tomar nesse momento difícil. Então, que Deus abençoe e proteja, e que, da parte de nós, governantes, que trabalhamos mais e mais para que essa vacina chegue, né, a toda a população. Sobre projetos que foram aqui lidos, hoje o parecer da LDO, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação sobre esse projeto, eu deixo meus parabéns ao presidente, ao relator, ao membro, um parecer muito completo, um parecer muito minucioso, em que nada ficou faltando, e, né, comunicar a todos que é a primeira vez que na LDO, desde que nós implantamos a figura da emenda impositiva, não foi preciso acrescermos uma emenda para que inclua a figura da emenda impositiva, em que dá o respaldo a nós, vereadores, estarmos apresentando, né, ações ao orçamento da Prefeitura. Então, isso já está incluso, o Poder Executivo já mandou com a figura da emenda impositiva, um grande avanço, como a gente dito nas sessões no início do ano, que assim o faríamos, e através do diálogo com o Poder Executivo, conseguimos, e assim foi feito. Então, nós estamos com a LDO completa e que irá respaldar para no semestre que vem nós votarmos a lei orgânica anual, que é a LOA. Em relação à indicação do vereador Marquinhos, muito louvável, sim, que eu venho acompanhando junto com o chefe, né, o coordenador da empresa, da Urban aqui em Palmeiras, o Cirilim, e realmente existem setores que faltam a varrição, esses mesmos mencionados pela indicação do novo vereador,
e que eu acrescento vereador, o setor Ebenezer também não tem a varrição. E o setor Jardim das Acácias, a varrição lá acontece de 15 em 15 dias. E, como dito pelo vereador Macete, foi um contrato, né, existe o contrato da uva, e na época esses setores eles não foram inclusos. Então, que assim que for feita uma licitação, né, a nova licitação, o aditivo, não sei falar o certo o vencimento do contrato, que então sejam inclusos esses setores, sim, que contratem mais funcionários, né? Porque para resolvermos esses problemas é apenas com a contratação de mais funcionários, para que então a gente consiga varrer todos os setores. Como aconteceu na época, né, no Maria Pires. No Maria Pires também não tinha varrição, e aí, através do remanejamento, no caso do Maria Pires aconteceu o remanejamento, porque ainda tinha funcionários que conseguia suportar, e aí hoje a varrição acontece naquele setor. Mas para atender esses demais setores, precisa da contratação de mais funcionários, então que essa indicação seja, sim, acatada pelo Poder Executivo. Sobre a indicação do vereador João Vitor, eu só tive uma dúvida, vereador, em qual o local em que esse busto será instalado. Eu acho super válido o padre, uma pessoa respeitada na cidade, e que ele merece sim ser memorizado, né, através de um busto, através de uma estátua na nossa cidade. No mais, nada mais a declarar, nada mais a tratar, eu declaro encerrada a presente sessão, e a próxima sessão será na terça-feira, dia 15 de junho, às 19 horas, de forma virtual.